Olá, estou aqui de volta, sou o professor João Paulo Hadi para mais um react do compilado do Código Fonte TV. Hoje já é terça-feira, confesso que já estou quase tomando já uns spoilers dos vídeos que eles fizeram, porque já estão fazendo cortes. Estou enrolando para lançar esse vídeo, então acho que passou mais do que da hora de começar, né? Um spoiler que eu já tomei é de que o casal não está completo na gravação desse vídeo, né? Também tomei um spoilerzinho de uma coisa, né, que é da questão dos programadores com MEI. Eu achei isso excelente, porque a gente tinha deixado de ser, de poder ser MEI, né? E é bem menos encargos, né? Vamos lá, vamos dar início, porque senão eu vou começar das notícias sem eles darem, né? Sem ele dar, no caso. Eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Eu acabei de perceber que, talvez você tenha tido uma quicada aí num corte meu, que eu acabei de perceber que eles não colocaram os capítulos, né? Porque a gente pode pular diretamente para as notícias, né? Talvez você esteja vendo aí que eu desci aqui um pouquinho. Mas daí qualquer coisa é só a gente descer e ir pulando para as notícias que forem mais interessantes, né? Eu sei que você está perguntando, cadê a Vanessa? Cadê? Pois é, a Vanessa não vai conseguir gravar hoje. Ela está bem, tá? Mas com probleminha de saúde. Então ela não conseguiu ficar aqui com a gente hoje na gravação. Mas nos próximos, se Deus quiser, ela vai estar. Inclusive, ela disse para mim, vai lá e grava. E como eu sou um marido obediente, obviamente, estou aqui gravando para vocês acompanharem as notícias da semana, tá? Eu sei que não vai ter o mesmo charme sem a Vanessa, mas faz um esforço aí e acompanha esse compilado aqui com a gente. Aliás, deixa eu começar dando 2 recadinhos, ó. Você já ouviu... Agora é o momento merchan deles, né? O curso.dev. NVIDIA. Olha só. Você. Mas olha só, eu tenho mais um recadinho para você, super importante. Eu tenho simplesmente a melhor dica para você que é desenvolvedor ou só um curioso aí nesse mundo de tecnologia. Você sabia que em março, agora, acontece o evento que dita como a inteligência artificial e esse mundo de LLMs e agentes de IA está se desenvolvendo? Há vários anos que eu e Vanessa acompanhamos de perto e é ali que a gente percebe por onde os grandes investimentos em tecnologia estão indo. Você também deveria acompanhar, tá? O NVIDIA GTC. Esse evento é simplesmente gigante e tem muito conteúdo técnico para nós profissionais, mas é onde também as grandes empresas estão antenadas. A boa notícia é que dá para acompanhar online e aqui do Brasil. O evento sempre abre com o keynote do Jensen Huang, que é o CEO e fundador da NVIDIA, e ele vai mostrar o que vem por aí no mundo dos agentes de IA e a física voltada para a robótica, todo mundo está acompanhando o crescimento disso, e processamento avançado, entre outras novidades que vão surpreender o mundo, tá? Isso muda tudo, como diria uma IA por aí. A minha dica, então, é você acompanhar junto com a gente. Corre no link que está também aqui na descrição para você garantir o acesso gratuito do conteúdo virtual. O link do vídeo deles, né, obviamente eu colocaria aí depois na minha parte de baixo, para vocês acessarem o vídeo original deles, que vai ter todos os links Do evento. E eu te aconselho fortemente você já se inscrever e selecione aí o conteúdo que você quer acompanhar, porque é tanta coisa, tá? Que se você deixar para o último dia, você não vai conseguir escolher. São mais de 1000 sessões. Além disso, as sessões ao vivo são limitadas, por isso é melhor você não marcar bobeira e não perder. Recados dados, vamos às notícias. IBM perde 30 bi com um anúncio da Anthropic sobre COBOL. Olha só o que aconteceu. A Anthropic anunciou novas capacidades do Cloud Code para acelerar a modernização de sistemas escritos em COBOL. Segundo a empresa, a ferramenta automatiza a fase de exploração e análise, costuma consumir a maior parte do esforço, incluindo mapear dependências e grandes bases, documentar fluxos e identificar riscos que levaria meses para analistas humanos. Coçou aqui um pouquinho a orelha, tá? A empresa afirma que a IA pode reduzir o tempo necessário para modernizar esses sistemas, permitindo que projetos sejam concluídos em meses ou poucos trimestres. Poucos trimestres. Pode ser 20 trimestres?
60 trimestres, não sei lá. O anúncio ganhou peso porque o COBOL segue rodando em produção em sistemas críticos, como finanças, companhias aéreas e governos. E a Anthropic citou estimativas de que a linguagem processa 95% das transações de caixas eletrônicos nos Estados Unidos. Não sei como é que é esse número aqui no país, tá? Se você for da área bancária e souber mais ou menos ali, eu sei que o COBOL é muito utilizado aqui ainda no Brasil, mas em caixas eletrônicos eu não tenho essa percepção. Se você souber alguma informação disso, pode também, até hoje em dia, muitos caixas eletrônicos utilizam o sistema COBOL, sim. comentar aqui, tá? Num contexto em que o número de profissionais que dominam esse legado diminui anos após anos. Mas isso é verdade, né? No pregão de 23 de fevereiro, as ações da IBM caíram por volta de 13%. Depois até recuperou um pouquinho, tá? A maior queda diária em mais de 25 anos. E o recuo tirou mais de 30 bi do valor de mercado da empresa. Parte da reação está ligada ao fato de que a IBM tem forte atuação em mainframes e serviços ligados a código legados. E investidores passaram a considerar o impacto da automação na redução do tempo de custo de projetos, que antes exigiam grandes equipes e contratos longos. No noticiário do dia, a ação apareceu com queda relevante ali no ano. A pressão não ficou ali só na IBM, tá? A leitura de automação atingiu também consultorias e houve queda em ações. Houve quedas em ações por diversos motivos aí, na área de finanças, né, relacionados à inteligência artificial. Eu tinha visto alguma coisa sobre, mas não nessa perspectiva por conta da IBM, mas... toda hora, né, é a questão da bolha, né, da IA e toda essa especulação, né, então há muita desconfiança e ao mesmo tempo muita hiper expectativas aí sobre os avanços da IA, né. De cibersegurança após a Anthropic apresentar também um recurso do cloud voltado a escanear bases de código em busca de vulnerabilidades. Então você vê que agora, olha como é que está sensível o mercado, né? O pessoal da Anthropic... Teve tretas também da Anthropic, não sei se ele vai citar, né? Tretas da Anthropic com o exército americano, né? Porque eles fazem muito uso da Anthropic para cálculos militares e que a Anthropic tem muito essa visão para desenvolvedores e programadores. E teve toda uma treta, né, uma crítica também da Anthropic aos militares por terem utilizado a ferramenta deles, porque vazou essa informação que eles tinham utilizado da Anthropic para calcular aquele sequestro do Maduro. Então houve aquela crítica da Anthropic e houve também uma pressão do governo e do exército para adquirir a Anthropic. Provavelmente ele deve citar isso aí nesse vídeo. Se não, estou dando conhecimento aí. Anthropic vai lá, o CEO, possivelmente, né, principalmente, vai lá e anuncia alguma coisa num post no blog da empresa e derrete as ações de uma empresa aí centenária. Você vê como tá, mesmo sem provar o que está escrito ali, tá? É porque tem muita gente, obviamente, investindo em inteligência artificial, as empresas, né? E esses players, eles precisam continuar relevantes. Isso quer dizer que o que estava escrito lá no blog da Anthropic não é verdade ou não vai acontecer? Só o tempo dirá. Vamos analisar friamente. Será realmente que o problema do COBOL é só fazer um depara de uma linguagem ou migrar para um outro tipo de infra? Isso aí já está resolvido o problema? Eu digo que o legado do COBOL, acho que vai muito além disso. São sistemas críticos e colocar isso, né, eu considero, pelo menos o sistema bancário é sistema crítico. Se der um crash ali, a economia mundial vai para o ralo, né? Então, eu considero que usar a inteligência artificial para sistemas críticos ainda pode ser que, sei lá, daqui a muitos anos a gente consiga ver isso com uma certa frequência, mas ainda acho muito perigoso. Eu fiz uma publicação no Instagram exatamente sobre essa notícia no dia que saiu e muita gente dizendo, cara, eu trabalho com migração ou estudei essa parte de legado em COBOL durante muitos anos, não é tão simples assim e não é tão trivial como documentar fluxos e etc. Eu acho que vai muito
mais fundo do que se imagina. Mas vamos ver, a gente não tem bola de cristal, obviamente, e a inteligência artificial já está gerando valor para muita gente, para muitos projetos de tecnologia, e a gente tem que ver realmente isso na prática, tá? Então, no dia que um banco desses colocar um cloud para migrar um sistema... Eu vou pular para vamos esse aqui porque eu tô ansioso. Se você quiser depois ver com mais detalhes aí o que eu tô pulando, volta aí depois e entra no perfil deles e assiste. Uma notícia um pouco mais alentadora. Proposta para permitir programadores como um MEI é apresentada. E foi apresentada justamente pelo Kim Kataguiri, deputado do União Brasil de São Paulo. Ele apresentou o projeto de lei complementar 25/2026. Então, a gente pode acompanhar o andamento disso aí, né, no site lá da Câmara dos Deputados. Eu não sei se já tem alguma outra proposta, né, mas eu vou começar a acompanhar isso aqui que eu acho importante. Justamente para permitir o enquadramento de programadores e desenvolvedores de software como microempreendedor individual. O texto inclui explicitamente atividades... Acho que de longe a nossa área deve ser a que mais deve ter PJ, né, cara? Posso estar errado, talvez a advocacia deve ter bastante, áreas... não, tem outras áreas também, né? Questões de saúde, né? Deve ter bastante gente via PJ, né? Mas a nossa área, se não é a mais, é uma das mais. Como desenvolvimento de software sob encomenda, licenciamento de programas, acho que isso tudo aqui é aqueles textos do KNAI, né? Customização e suporte técnico em TI, entre as ocupações elegíveis ao regime. A proposta também autoriza a inclusão de atividades intelectuais e técnicas no MEI, desde que não estejam sujeitas à regulamentação por conselho profissional com exigência de nível superior, mantendo as regras já existentes, como limite de faturamento anual, possibilidade de apenas um empregado e vedação de participação em outra empresa. Atualmente, o projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados e inicia a sua tramitação legislativa. Pois é, você acha que isso vai passar? Vai para frente? Eu acho que nesse momento, se for de interesse da comunidade aí para esse tipo de coisa, pode ser que vá, tá? Tem que fazer uma certa pressão, né? Hoje, programadores não podem ser MEI. Eu acho assim, estamos em ano eleitoral. A tendência deles quererem aprovar qualquer coisa que agrade grupos é uma chance alta, né? Porque todo mundo quer, né, se reeleger e nesse processo aí eles vão querer sempre estar dizendo eu aprovei isso, eu aprovei aquilo. Então eu acho que assim, grupos, minorias e áreas, seja o que for, que quer que algum projeto de lei seja aprovado, alguma coisa avance, a tendência é esse ano. Porque as atividades de tecnologia da informação são classificadas como intelectuais e não constam na lista de ocupações permitidas, o que obriga esses profissionais a abrir microempresas ou atuar como pessoa física. A justificativa do projeto aponta que a exclusão dessas atividades não acompanha a digitalização da economia e limita a formalização de profissionais que atuam de forma autônoma, muitas vezes com baixa estrutura. O texto afirma que a mudança não cria novos benefícios fiscais, nem altera alíquotas, apenas amplia o rol de atividades elegíveis ao MEI, com expectativa de impacto fiscal neutro ou positivo devido ao aumento da base de contribuinte e à redução da informalidade no setor. Caso avance, a proposta ainda precisa passar pelas comissões temáticas, ser votada no plenário da Câmara e no Senado, antes de seguir para a sanção presidencial. Antes da gente comentar, deixa eu vir aqui rapidinho no site da Contabilidade. É algo assim, se for muito rápido, talvez só para o ano que vem. E aqui eles falam justamente desse limite do MEI, aqui, já atualizado para 2026. O limite de faturamento é de 81 mil, ou cerca de 6.750 no limite mensal. É um valor alto? Mas eu acho, tá, na minha visão aqui, até vendo pela nossa própria pesquisa, um profissional com um pouco mais de experiência já chegaria nesse limite muito rápido. Quem mais iria usufruir disso é júnior. Que recebe menos, quem mais iria usufruir. Talvez algumas categorias de pleno e acabou. Seria desenquadrado, tá? Pela legislação aqui, se você faturar até 97%, ou seja, se você ceder ali num ano 20%, você continua sendo MEI até o fim do ano. Depois, no ano seguinte, você já é desenquadrado. Então, para mim, sinceramente, tá? Se o MEI tiver que classificar desenvolvedores, o problema bate no limite, tá?
Muita gente vai bater nesse limite, muita gente não, tá? Mas muita gente sim. Então, eu acho que o problema aí não é conseguir colocar desenvolvedores no meio, e sim colocar no limite correto, porque senão você vai ter uma parte que já está fora desse sistema e uma outra parte que vai estar ali e vai acabar indo para a informalidade, porque não vai querer, de certa forma, estourar o limite. Então, vai sempre tentar manter dentro do limite. Então, para mim, o ideal seria aumentar esse limite, tá? Então, olha, existem projetos de lei, de acordo aqui com o artigo, que propõem um aumento no limite de 81 para 150 mil. Mesmo assim, não chegaria nem a dobrar esse valor. Tem muito desenvolvedor sênior. Eu acho que isso já auxilia bastante. Deixa eu ver aqui. Eu tive que partir meu vídeo em duas metades porque eu me embolei, vocês viram eu clicando ali, eu achei que eu não tinha pausado, eu tinha recomeçado o vídeo, eu me confundi aqui na interface do OBS Studio sem querer. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, 150 mil dividido por 12, né, estamos supondo assim um máximo mensal ali que a pessoa poderia receber, para evitar que no somatório no final do ano desse ruim, né? Então aí, 12.500. Se você é júnior e pleno, você já está bem contemplado, dependendo do quanto você recebe de sênior também, né? Se for ter esse aumento de 150. Se você for pensar nos 81 mil dele, anterior, né, dividido por 12, você já vai ter um valor mais baixinho, né? Que você pensando aí, né, PJ, né, só que no caso você sairia como um MEI. O MEI, os encargos, os impostos são menores, né, então é um pouco mais leve, então ainda é um valor que compensa bastante para quem é júnior e pleno. Dá para curtir assim esse valor, né? A média salarial aí sênior, né, já passa muito desse teto, desse nível, desse valor. Né? Mas que eu falei, o MEI vai ajudar bastante. Tive amigos aí que perderam o MEI, né? Que estava ali de júnior pleno e perderam esse MEI, né? Com as alterações das regras. Então eu creio que vai auxiliar bastante, vai ser bom a gente voltar aí para esse MEI. E se o MEI tiver aumento, vai compensar. Só para uma ganha de tempo, porque eu continuei assistindo achando que estava sendo gravado, mas basicamente o que ele refletiu aqui, né, da questão do... o que era mesmo? Da questão do reajuste, né, que esse reajuste não é automático, que podia ser atrelado à inflação, né, porque às vezes a pessoa tem que buscar ganhar menos para poder continuar dentro daquela faixa, para compensar. Então, eu acho que assim, um ajuste anual realmente acompanhando a inflação seria bom. Ele diz que o salário mínimo já é atrelado, mas eu acho que passou a ser só nesse último ano, porque até então eu acho que não era atrelado não. Tá? Só se surgiu alguma lei aí que mandou atrelar. Eu sei que o aumento do último ano acompanhou a inflação, mas não é todo ano que acompanha não, pelo menos não era todo ano que acompanhava. Então vou já avançar para a próxima notícia, que já estava falando aqui do Linux. E o Linus Torvalds finalmente anuncia o Linux 7.0, olha, quem diria, hein? E brinca sobre números grandes. Ó. Foi anunciado o primeiro release candidate do Linux 7.0. E nele, Linus Torvalds destacou que a mudança no número não representa ali uma grande evolução técnica no kernel. Poxa, mas por que não? Segundo o criador, o projeto não utiliza mais versões principais para indicar grandes novidades. E o 7.0 funciona apenas como um marcador de progresso contínuo dentro do ciclo de desenvolvimento. Eu acho que ele está certo, tá?
Daqui a pouco eu explico por quê. Em tom de humor, Torvalds afirmou que a escolha também tem relação com sua dificuldade em lidar com números maiores e comentou que no futuro espera que alguém mais confortável com isso esteja à frente do projeto. Ele também reforçou que novas versões não significam o abandono de interfaces antigas. Existe, né, também um pouco de conversa na área de quem assumiria o lugar do Linus quando ele sair, né? Quando ele não quiser mais assumir nada, ou então até as botas, né? Mas que tenha vida longa. Ou mudanças bruscas. O ciclo seguiu o padrão. Acho que ele não é velho, não. É porque o padrão de velho e novo mudou, né? De umas décadas pra cá, né? Eu não considero, sei lá, uma pessoa na faixa de 70 anos velha, mas hoje em dia não, cara. Já é terceira idade, mas tem muita gente aí, né? 60, 70 anos que tá dando muito gás nas coisas. Padrão tradicional com o merge window descrito como suave, mantendo aí a cadência típica de evolução incremental do kernel. Entre as atualizações, então, vamos ver o que vai atualizar. O Linux 7.0 amplia suporte a novas gerações de CPUs da Intel e AMD, incluindo arquiteturas futuras, como Nova Lake e Zen 6. Além... Tá novinho o Linus Torvalds, ele tá com 56 anos. Tá novinho ainda. Eu acho meio cedo de o pessoal ficar pensando aí em substituto pra ele. De melhorias de desempenho e compatibilidade em diferentes plataformas. Desculpa, eu tô atrapalhando a notícia, mas também tem gente que tá batendo as botas com 40 anos, né? De repente uma doença e vai, né? Mas Linus tá bem. Os destaques é o avanço do Rust dentro do kernel, aí, ó, que deixa de ser experimental e passa a ser adotado de forma estável em parte do sistema. Então já justifica, será que é por causa do Rust que ele decidiu colocar o 7.0? É opinião, tá? Não quero treta, não. O release também inclui otimizações em sistemas de arquivos, novos drivers, melhorias em arquiteturas como Arc, RISC-V e LungArc e ajustes internos de performance. Também há mudanças voltadas a atualizações não disruptivas, melhorias de cache e remoção de componentes antigos. A versão final é esperada para abril de 2026, então está chegando. Dependendo da quantidade de versões, release candidate liberadas até lá. Então, pelo que a gente apurou até agora, obviamente, novas gerações de CPU, tudo isso já era incluído em pequenas adições ali no kernel. Tá? Então, não é justificado um 7.0 por conta disso. Mas eu duvido também que o Torvalds tenha feito o 7.0 por conta do Rust sair de... Eu sou muito acomodado, muito conservador. E sempre estive muito acostumado com Windows. Teve uma época que eu trabalhei com Linux, sem deixar de mexer com Windows. Mas na época o Linux não tinha me pegado, assim, fazia coisas nele que eu não conseguia fazer no Windows. Mas não me pegou assim para ser o uso do dia a dia, entendeu? Mas as mudanças que o Linux tem feito e tem anunciado que vai fazer, eu fico cada vez mais me coçando sobre a ideia de pegar alguma release aí do Linux, né? E dar tchau pro Windows de vez. Eu fico me coçando aí às vezes pra dar essa migração. Às vezes eu fico com receio, se compensa ou não. Qualquer dia eu dou uma louca e particiono aqui essa minha máquina e deixo um Linux nela. Experimental. Mas isso me chama atenção, tá? Eu como desenvolvedor, isso me chama atenção. Para você aí, se você acompanhou aí a evolução do kernel desde lá de trás, agora para 7.0, o que mais te chama atenção de mudança para justificar, então, o 7.0? Ou ele simplesmente não quer mais saber do 6 ponto alguma coisa e agora vai evoluir de forma diferente? Você vê que é um problema pessoal do Linux e ele continua tendo, mas mesmo assim, né? Engenheiro da Cloudflare recria API do Next.js com IA em uma semana. Essa notícia aqui também deu o que falar. Foi o diretor de engenharia da Cloudflare, o Steven Faulkner. Ele implementou cerca de 94% da API do Next.js 16 em aproximadamente uma semana, utilizando IA, com o apoio do modelo Cloud e um custo próximo de $1.100 em tokens. Saiu barato, né? O projeto chamado de VNext é open source e foi construído sobre o Vite, como alternativa à toolchain baseada em TurboPack, mantendo compatibilidade com a API do framework. A iniciativa surgiu a partir de dificuldades ao rodar aplicações Next.js fora do ecossistema da Vercel. Muita gente reclama disso. Já que o coisas que já dá pra fazer com a IA, né, cara? E, tipo assim,
não foi barato. Foi US$ 7.000. Mas pensa, né? Tem profissional aí, sênior, que provavelmente eles pagam esse valor. Acho que não precisa nem ser sênior pra ganhar isso. Dependendo aí. Eu tô um pouco por fora do quanto que o mercado gringo tá pagando, né? Mas é impressionante, foi por uma semana, né? E o tamanho do projeto que foi feito, né? É. Output precisa ser adaptado para diferentes plataformas. Faulkner cita que esse processo envolve ajustes específicos para ambientes, como o Cloudflare Workers. Eu acho que foi isso aí que fez eles criarem essa migração, né? Esse novo framework. O Netlify também e a AWS Lambda também tem essa problemática, né? Além de apontar limitações no desenvolvimento local, já que o Next.Dev roda em Node.js e dificulta testar APIs de plataforma como o KV e Durable Objects sem workarounds. O Vnext foi desenvolvido com base na suíte de testes do próprio Next.js, usada para validar compatibilidade ao longo da implementação, com intervenções frequentes para corrigir decisões da IA. O projeto Pra dar uma louca feito uma dessa, ele podia, né, ter trocado, às vezes, o Node e colocado um concorrente aí, tipo o PAN, né? permite substituir o comando next por vnext, mantendo estruturas como app, pages e next config.js. Até o nome do next continuou, tá? E já implementa recursos como routing, SSR, React Server Component, Server Actions, caching e middleware por meio de plugins no Vite. O código ainda é descrito como experimental e sem revisão completa, com suporte inicial focado em Cloudflare Workers e testes em outros ambientes. Sem revisão completa, tem que ver isso, porque muita coisa foi feita por IA. Né? Pode ser que tenha falhas aí, principalmente de segurança graves. Benchmarks iniciais, o build chegou a ser até 4.4 vezes mais rápido e o bundle final em gzip cerca de 56 a 57% menor em comparação ao Next.js 16.1.6. Então, a partir dali, provavelmente é como se fosse um fork do projeto e agora tem esse novo framework. Como é open source também, mesmo sendo desenvolvido ali para o Cloudflare Workers, eu acho que vai dar o que falar. Como ele foi criado, assim, mas foi IA, não sei o quê. Obviamente, tá, todo mundo é experimental, tá? Vai todo mundo ter que analisar friamente ali se a conversão foi boa, se tá realmente legal. Mas o que acontece? Como ele foi criado usando a suíte de testes do próprio Next, se ele passou nos testes, então a gente acredita que esteja tudo em concordância, tá? Lembrando, isso é bom lembrar também, que recentemente o Next teve um problemaço de segurança aí, que foi ruim. A gente, inclusive, falou isso aqui no compilado. Isso não quer dizer que o Next é inseguro, mas isso não quer dizer também que o Vnext é super seguro, porque é menor, o bundle é menor. E eles mesmo falaram que tem ainda um monte de revisão para ser feita. Né? Ou ele é mais rápido. Então agora são desenvolvimentos paralelos, agora um não tem nada a ver com o outro. A equipe lá do Cloudflare vai ter que continuar mantendo, open source, provavelmente vão ter outros contribuidores também, e o Next segue a sua vida. Então, a partir de agora, o que aparecer de problema no Next 16.1.6, provavelmente vai aparecer lá no Vnext também, tá? Vamos acompanhar, eu ainda não testei, eu uso o Cloudflare Workers, tá? Então, eu quero testar muito. A gente tem vários projetos aí rodando em Next, usando o React Server Component. Outra notícia aí que deu o que falar, ó. O estudo da Anthropic aponta queda de 17% na aprendizagem com o uso de IA para programar. Pois é, eu acho que eu já ouvi muita gente falando sobre isso, inclusive a gente lá atrás, quando a gente... Eu tenho uma dificuldade mesmo, que a IA, você pode usar ela para aprender, mas você criar um projeto e querer que ela te ensine e você aprenda com ela, é muito complicado. Né? Eu uso o ChatGPT e uma coisa assim que eu achei sensacional que o ChatGPT adicionou foi a de criar uma branch de alguma conversa. Então, quando eu estou gerando código com ela, e às vezes ela assim simplesmente vomita, né? Arquivos e arquivos de código. E eu fico assim, tá, mas peraí, eu tenho que entender. Eu tenho e quero entender tudo aquilo que tá ali. Então, para eu entender tudo que tá ali, preciso analisar com calma. E às vezes ele empurra muito código de uma vez. E para não ficar acumulando
e gerando perdas de tokens, até mesmo para poder ajeitar o código, né? Eu puxo uma branch e falo, me explica o que tu fez em tal arquivo, né? Para poder aprender com aquilo. E muitas vezes não, por regra geral, as pessoas querem usar IA para reduzir tempo de desenvolvimento. Então você puxa IA. Vou acelerar meu serviço. Você vai talvez, tipo assim, dar uma batida de olho, ver como é que aquilo tá, mas você aprender com aquilo, dificilmente você vai parar realmente para aprender com aquilo. Você simplesmente vai estar aceitando, vai rodar, vai funcionar, você meio que vai fazer aquele teste de usuário e vai dizer assim, tá ok, bola pra frente, e não vai ficar se questionando por que ele resolveu daquela maneira. Que aquilo que você não conseguia fazer sozinho, né, e gerou com a IA, como é que você vai compreender como é que se faz a partir daquilo? Você não aprendeu, você não se desenvolveu, a IA que fez por você e você só disse amém. Né? Então, é necessário realmente você, desenvolvedor que está usando IA, entenda o que ela está gerando e force ela também a te explicar se você não está conseguindo entender. Porque você só ir dizendo amém, ir gerando e dizendo que funcionou e tudo mais, você pode talvez ter entendido a estrutura e por alto nível. Mas aquelas sacadas de desenvolvimento, de lógica, a lógica mesmo ali por trás de cada comando que foi dado, aquilo ali, se você não parar realmente com calma, analisar. A gente começou a usar a inteligência artificial, a gente já cantava essa pedra. Eu acho que todo mundo que desenvolve, que tem uma relação com tecnologia, codificação, entende como que a IA consegue gerar valor com código. Isso é inegável, mas é inegável também como as pessoas se acostumam e elas não fazem questão de entender mais o que elas estão fazendo. Tá? Olha só, um estudo da Anthropic analisou como um dos assistentes de IA impacta a formação de habilidades e programação ao longo do aprendizado com novas ferramentas. Você me ouviu, né, falar lá no início do episódio, né, em dívida cognitiva. É basicamente isso aqui que está acontecendo. Em um experimento controlado com 52 devs com experiência em Python, os participantes foram divididos em um grupo com acesso a IA e o outro sem acesso, enquanto aprendiam, né, uma nova biblioteca de programação assíncrona. Os dois grupos realizaram tarefas práticas seguidas com uma avaliação com foco em debugging, leitura de código e compreensão conceitual. Então, foram esses 3 focos aí. Os resultados mostraram que o grupo que utilizou IA teve desempenho inferior na avaliação, com uma redução média de 17% na pontuação, em comparação com quem programou sem assistência. A diferença equivale a cerca de 2 níveis de nota e foi estatisticamente significativa. Apesar da expectativa de ganho de produtividade, o estudo não encontrou melhora relevante no tempo de execução das tarefas com o uso de IA. Em média, o grupo com assistência de IA concluiu as atividades apenas alguns minutos mais rápido, sem significância estatística. A análise detalhada mostrou que parte do tempo foi consumida na interação com o IA, incluindo escrita de prompts e ajustes nas respostas. Os resultados também indicam que a forma... É aquilo que eu falei, você acaba só forçando a IA a acertar e você não vai aprendendo e entendendo aquilo que está sendo feito. Mas eu acho que tudo é questão da postura de quem está na frente da IA. Forma de uso influencia diretamente o aprendizado, obviamente. Participantes que delegaram a geração de código IA tiveram pior desempenho, enquanto aqueles que utilizaram a ferramenta para fazer perguntas conceituais ou entender o código apresentaram melhores resultados. A maior diferença de desempenho... É o que eu falei. Né? Justamente aqueles que realmente forçaram a IA ali a ensinar, a entender o que está acontecendo é que teve maior progresso. Tem uma área de pesquisa, né, que eu mexi durante a época da pandemia, que eu não sei em que nível que ela passou a ser, né, porque teve o boom das IAs, que era Source as Learning, né, que é o Sourcing as Learning, que é o processo de você aprender pesquisando e pesquisando para aprender. Agora a gente entrou num nível onde a gente não pesquisa tanto, a gente prompta, né, a gente usa ali as IAs para poder te trazer informação, te ensinar e te explicar. Eu acho que isso foi um avanço desse procedimento de Source as Learning, mas não sei se eles mudaram a temática, se os termos alteraram, né, devido ao surgimento das IAs, né?
Então, das IAs generativas. Então, deve ter aí estudo, e esse estudo aí é um fruto disso, querendo ou não, de tentar avaliar como que as pessoas aprendem utilizando a IA, né? Desempenho foi observada em tarefas de debugging. A própria Anthropic que fez o teste. Tá? 52 pessoas. É muito, é pouco, pode ser pouco. Mas isso aqui mostra um caminho. Quando a gente utiliza a IA. É pouco, mas é suficiente para a área de pesquisa de aprendizado. Normalmente são turmas que variam de 30 a 50 e às vezes, em alguns casos, consegue até 100 alunos, né, por experimento. Normalmente, experimentos assim educacionais envolvem turmas, então normalmente é menor mesmo a quantidade de pesquisa, de pessoas, né, envolvidas. Para aprender, para entender o contexto, para entender o que está sendo feito, é imbatível. Isso que eu disse não significa que não tenham pesquisas aí com 200 ou mais alunos, não, mas quando faz experimentos assim de estudos de casos, normalmente são menores assim mesmo e são suficientes. Produtividade vem. Quando ela é utilizada para geração só, sem nenhuma validação, sem nenhum tipo de interferência, em algum momento ela pode travar ali. E aí, cara, a coisa do debug gera muito mais tempo. Você pode ter uma experiência diferente, tá? Obviamente, muita gente está tendo experiências diferentes com IA. Tem muita gente criando ali padrões, criando técnicas para utilização. A gente mesmo que no código-fonte, quando a gente vai usar prompts, por exemplo, a gente sempre tenta usar algum estilo ou algum formato que sai nessas documentações aí para ver se o desempenho melhora, se a gente precisa fazer mais ajustes, menos ajustes. Eu acho que está tudo muito incipiente, né? Com o uso de LLM, principalmente. Tá? Então, estou dizendo com o uso de LLM. Engenharia de prompt, como a gente já falou aqui, é engenharia, realmente. É algo que pode diferenciar os resultados finais. Então, é sempre bom aprender. Mas a gente sabe também que você pode pegar o mesmo prompt em momentos diferentes e ter resultados diferentes. Tá? Por quê? Por conta do consumo do servidor, da disponibilidade, até se você, por exemplo, utiliza uma conta paga ou uma conta free, tem diferença também, todo mundo sabe disso. Então, não é só gerar o prompt, é você ir se adaptando aos resultados que ele vai fazendo e você gerando novas requisições. É muito incipiente ainda. Isso não quer dizer que você não tem que estudar, tem que esperar. Porque que nem o Sr. Ceslan, né? Você aprendendo a pesquisar, você interagindo com a IA, você também aprendendo a questionar e pedir as próximas gerações, os próximos atos da IA, né? É a técnica perfeita, eu acho que nunca vai acontecer isso, tá? Então, tem que continuar estudando sobre isso, tem muita gente escrevendo sobre isso, a gente faz vídeo sobre isso também. Então, o que importa aqui, pelo menos nesse estudo da Anthropic, mostrando que é um caminho a se utilizar. A própria ferramenta deles é quem teve melhor desempenho. Tá? Não é para não usar, eu acho que isso não é o conceito. O conceito é usar de forma mais eficiente, a garantir a produtividade e você ainda ter o conhecimento aqui ó, na sua cabeça. E você aí que acompanha o Código-Fonte. É a propagandinha deles, de VPS. OpenClaw apagou e-mails de executiva da Meta. É de se esperar, né? Vamos lá, aumento de impostos de importação atinge o setor de tecnologia no Brasil. Sobre isso, agora é uma notícia. Eu não sei o quão atualizado vai ser essa informação. Alguns, eu acho que era um pacote de, acho que uns 200, 900 produtos diferentes, e 200 eles tiraram, que envolvia celulares, notebooks, né? Tanto que o governo até anunciou que era fake news sobre que o governo iria taxar. Ia, eles só voltaram atrás. Só que ainda tem muitos produtos que ainda serão taxados, né? E envolvendo outras áreas, até mesmo saúde, né? Então vamos ver aí se eles recuam do resto que eles estavam querendo taxar, né? Talvez não, né? Enfim. Semana do código-fonte. E o resto é só sorteios e comentários. Então, basicamente, finalizei aqui o vídeo deles. Finalizei. O meu vídeo ficou relativamente longo também.
Agradeço aí quem teve a paciência de assistir até aqui. Eu estou aperfeiçoando, tentando melhorar, aprendendo aí as ferramentas. Nesse vídeo já vai ter uma aberturinha, um encerramento. No vídeo anterior eu tive problema no áudio, principalmente com o áudio do código-fonte, porque ficou fonte duplicada, né? Eu sem querer peguei a fonte, né, de captura de tela do navegador e acabei incluindo 2 vezes o áudio, né? Tanto do captura que já era automática do computador, com a captura da janela. Então ficou duplicado o áudio, por isso que ficou ruim, né? O meu áudio ele tá ainda relativamente baixo. Eu ainda não sei muito bem como eu posso melhorar. Por enquanto eu tento melhorar, lembrando que eu tenho que falar mais alto, porque a câmera minha é a que capta meu áudio, né? Eu até tinha um microfoninho, mas ele não fazia muita diferença. O áudio principal que pegava melhor era da minha câmera, né? Que é a Lode. Então, quem sabe futuramente eu faço aí um investimento por um microfonezinho aí para melhorar. E esse daqui que tem aqui, ó, é sem funcionar. Às vezes ajudava, não sei. Mas é isso. Não esqueça aí de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar alguma coisa. Tô começando nisso. Quero ver se eu crio algum alcance. Tô criando um curso na Udemy. Depois, futuramente, eu vou anunciar ele aqui. Então, tem que ir preparando o terreno, né? Obrigado aí. Até a próxima.